Então me chama a atenção que deve ter tido alguma coisa, assim, ou de uma queda de desempenho ali avaliando, ou uma questão que financeiramente valeu muito a pena para o Palmeiras. Porque eu não acredito que o Palmeiras abriria mão simplesmente porque a vontade do jogador, embora tenha que ser respeitada por tudo que o Dudu represente. Então acho que esse é um ponto também que eu gostaria de ouvir, de saber o que motivou o Palmeiras a liberar, no caso, para o Dudu ir para o Cruzeiro. O Joelson Leite está falando aqui, ó. Salve, salve, Luciano amigos. Tô em choque com a saída do Dudu. Rapaz. Ele é lá de Osasco, o Joelson e a Janaína. Um abraço para você, Joelson. Que história é essa do Dudu saindo do Palmeiras? Foi a bomba do sábado, né? Foi a bomba do sábado, né? E o destino seria justamente o Cruzeiro. Ex-time do Dudu. Dudu com formação pelo Cruzeiro e tudo mais, onde ele surge pro futebol. E aí tem todo um imbróglio envolvendo o Dudu, que seria uma cifra gigantesca de salário, um tempo de contrato bem alto, né? Mas essa história da contratação do Dudu está gerando uma polêmica gigantesca, e inclusive muita gente querendo ouvir o Dudu oficialmente para saber se ele vai, se ele não vai, se já está decidido. O que aconteceu? Lembrando que o Alexandre Matos é um cara que o Dudu conhece bastante, pela sua passagem totalmente como Palmeiras. Ô, Natália Ferrão, Dudu no Cruzeiro? A gente está aguardando só a oficialização do Palmeiras, né? Tem que ter esse comunicado aí, mas surpreendeu todo mundo. Mas o que mais surpreende? Do Neida. O que é? Do Neida foi mesmo. Do Neida. O mais surpreende? O Dudu pela idade que tem, salário, tempo de contrato? Porque é um cara que tinha contrato num clube extremamente organizado financeiramente, um cara que acabou de voltar de lesão, na expectativa de voltar, inclusive ontem, no jogo de ontem não, né? Hoje é sábado, tô perdidíssima. Na quinta-feira ele pede para ficar junto com o elenco, até para se readaptar a essa questão de viagem, concentração. No caso, o Palmeiras não viajou, mas a questão da concentração. E aí, do nada, Dudu no Cruzeiro. O Cruzeiro já dava sinais de que viria forte para a janela de transferência do meio do ano, já dava essa ação, né? Já tinha algumas ações. O Alexandre Matos é um cara muito forte quando a gente vai falar de janela, contratação, influência, em conseguir trazer jogadores. Me surpreende muito mais por essa questão que eu disse, de um Dudu que está voltando de lesão, que é ídolo no Palmeiras e que ainda tinha contrato vigente, um dos maiores salários, do que propriamente a ação do Cruzeiro. O Cruzeiro está no papel dele. O Cruzeiro vem de uma nova gestão e traz o Alexandre Matos. Essa nova gestão, querendo mostrar trabalho, e com um belo poderio financeiro também, né, por conta do dono, faz o quê? E a partir do momento que traz o Alexandre Matos, já sabe que é isso, né? Dá um sinal verde aqui, meu filho, vai embora pro mercado. Mas assim, o anúncio, a postagem do Cruzeiro é de que há um acordo com o Palmeiras e com o Dudu pela contratação. Não de que está fechado o contrato apresentando o Dudu. Então, assim, é um ponto, porque é claro que a gente não sabe ali bastidores, né, necessariamente ali dessa negociação, do que se já tem algo assinado, não tem algo assinado. Será que diante de toda essa repercussão as coisas podem mudar um pouquinho o rumo da história? Porque, assim, o anúncio é que há um acordo e que não está fechado. Isso aconteceu com o Cássio também, isso aconteceu com o Caio Jorge também, né? O Cruzeiro anuncia que chegou a um acordo, mas não necessariamente que contratou de fato. Com os outros dois, as coisas aconteceram. O Cássio se apresentou depois, fechou o contrato, o Caio Jorge é a mesma coisa. Com o Dudu pode acontecer. Mas eu não sei, assim, porque ele fez uma postagem muito emocionante, né? Depois do jogo agora contra o Vasco, em que ele fica no banco de reservas. Poderia ser o retorno dele, mas ainda não se sente tão confortável. Agradeceu muito o apoio da torcida. E dessa maneira, esse impacto, assim, não é o melhor jeito de você sair, né? Mas tá me causando uma estranheza, até um espanto, que, assim, o Cássio já saiu do jeito que saiu, a torcida corintiana já crucificando o ídolo. Aí agora parece que vai acontecer a mesma coisa com outro ídolo de um outro clube, que é o Palmeiras também. É uma demonstração de força do Cruzeiro no mercado, né? Mais do que a qualidade dos jogadores, o tamanho deles e mostrando no mercado interno, para um clube que passou de jogar a segunda divisão por algum tempo, de voltar agora e teve dificuldade no ano passado. Então acho que é uma mensagem que passa. O que me chama a atenção é o Palmeiras liberar, assim, para um concorrente direto. Lógico que tem que respeitar a vontade do atleta, ainda mais por toda a história que ele representa, mas eu não consigo imaginar que o Palmeiras liberaria sem que, de repente, não tivesse enxergasse que era uma oportunidade boa, de repente que o Dudu, não sei, no treinamento não tivesse no mesmo nível de antes. Isso eu estou especulando, tá? Não estou falando que está acontecendo. Ou uma proposta financeiramente vantajosa.
Porque, assim, a diretoria do Palmeiras, ela é muito profissional, né? Ela tem se notabilizado por grandes negócios feitos e aí vai além da paixão de um dos grandes ídolos da história do clube. Então, acho que tem alguma coisa deve ter motivado E a figura do Abel, né? Exato. O Abel Exato. E ainda é um mais... cara que aceita, de fato, assim, E né? ainda no momento, acho que a gente já falou do Bruno Rodrigues Sim. que machucou 2 vezes. O momento que o Endrick está indo embora, ok, não é a mesma posição, mas é uma referência ainda assim, técnica né? e de Já não liderança. tem mais o Então, Guilherme. então me chama a atenção que deve ter tido alguma coisa, assim, ou de uma queda de desempenho ali avaliando, ou uma questão que financeiramente valeu muito a pena para o Palmeiras. Porque eu não acredito que o Palmeiras abriria a mão simplesmente porque a vontade do jogador, embora tenha que ser respeitada por tudo que o Dudu represente. Então acho que esse é um ponto também que eu gostaria de ouvir, de saber o que motivou o Palmeiras a liberar, no caso, para o Dudu ir para o Cruzeiro. Muito torcedor fica meio uma arara, principalmente os palmeirenses, porque a questão assim, pô, mas ele ganha o salário que tem. Por exemplo, o Gil Harvard está falando aqui, ó. O cara fica 10 meses parado, recebendo aquele, bota 2 milhões por mês, é um dos maiores salários do futebol brasileiro, com certeza, né? Aí ele sai do Palmeiras, pelo amor de Deus, ele é lá de Cotia, um abraço pra você, Gil. O que causa uma indignação, talvez, na maioria, e na maioria da população, que não ganha nem 2 milhões. A maioria da população, um salário mínimo, basicamente. E aí vem um cara que ganha 2 milhões saindo de um clube que ele é Pra ganhar mais. Então, aí tem um ponto, né? É muito tênue a avaliação, porque, vamos lá, o Dom que ele fala da questão do Palmeiras facilitar pela vontade do jogador, mas ele tem um contrato vigente. Sim. Então, ele tem um contrato também a cumprir. Só que a gente está falando de uma transação ali, de um negócio em que o cara se vê no final da carreira, ele está mais para o final da carreira do que no começo de carreira. E qual a oportunidade de fazer um tipo de contrato que talvez ele não tenha mais? Na teoria... E para ganhar 4 ainda anos, né? mais do que ele está ganhando. 4, Então, podendo pro cara ser 5, que tá- para um cara de 32 anos não é 32 comum. anos Isso não é esse tipo comum, de esse contrato. movimento de mercado não é comum. Então, eu entendo a paixão do torcedor de ficar muito bravo. Porque o torcedor Natural, o cara é isso. totalmente passional. Natural. Só que ele está vendo a coisa como uma questão de negócio. Se é que vai ter a confirmação, né? Tem que pensar. A gente já falou aqui, já apontou. Tem que esperar o lado do Palmeiras, o próprio Dudu se manifestar. Talvez tenha tido um pouco de ansiedade ali o Cruzeiro para anunciar, né? Para jogar logo essa informação. Mas é uma oportunidade que, para ele, com 32 anos, é difícil e talvez seja a única. E que o Palmeiras não ofereceria, né? Exatamente. O Palmeiras não faz esse Eu tipo de lembro do contrato. imbróglio para renovação de contrato dele há 2 anos atrás. Né? Em que muito se discute, ele queria mais tempo de contrato, o Palmeiras queria menos e tal. Então, chega um clube em que ele se forma, né? E que ele tem identificação também. Não estou julgando aqui tamanho de identificação de Dudu com o Cruzeiro ou com o Palmeiras, não é isso. Mas também não é um clube qualquer. Mas também não é um clube para ele indiferente que ele vai ter que construir uma história. Ele já tem uma história. Pode ser pequeno ou grande, ele tem uma história. Que oferece a ele uma condição de contrato, que pode ser ali a condição dele de, beleza, vou fazer meu último grande contrato aqui, vou encerrar minha carreira depois ali com outras possibilidades, mas estou fazendo um baita contrato agora. E sem a necessidade de ir para outro país, Exato. mudança de família e tudo Exato. mais, que é algo que impacta também. Então, eu não condeno o jogador. Se isso vir a acontecer, eu não condeno, não consigo. Aí a gente tem que pensar na parte profissional. A parte passional fica para o torcedor. E o torcedor tem toda a razão de ficar chateado. O cara foi acolhido, foi abraçado, foi ídolo, voltou, continuou sendo o São cara... 12 títulos, né? Exato. O cara tem uma baita história dentro do Palmeiras. Mas a gente está falando da questão financeira. E para um cara de 32 anos, não dá para pegar o chicote e dar nele dizendo que ele está fazendo um absurdo. E é isso, né? A diretoria tem que mostrar trabalho do Cruzeiro, no caso, acaba... Eu acho que talvez a explicação, ela vem mais para o lado do Palmeiras, nesse momento. né? Eu acho que sim, porque o discurso, é claro que a última fala, né, do Dudu sobre o Palmeiras é muito, quero retribuir todo esse carinho, espero voltar a jogar o mais rápido possível, enfim. E aí o torcedor se sente um pouco traído mesmo, né, por parte dessa confiança. Mas a postura do Palmeiras nesses últimos tempos, né, o discurso do Abel, enfim, falando que tal jogador já recebeu proposta e não vai sair, ele pede para não sair, e o Palmeiras nesse momento não é uma movimentação de mercado também para suprir essas ausências, já perdeu 2 jogadores agora recentemente nessa janela, o Endrick já sairia, não volta mais a atuar pelo Palmeiras, então não bate. A expectativa pela volta do Dudu era como se fosse um reforço. Era de um reforço chegando no Palmeiras. E aí, do nada, esse reforço não vem mais.
Então é como se um negócio ali tivesse melado. Acho que a diretoria do Palmeiras, ela precisa muito mais se posicionar do que o próprio jogador. O jogador, ele talvez se posicione por respeito à história e ao torcedor, né? Que ele construiu no Palmeiras. A diretoria do Palmeiras, ela deve essa explicação. Ela precisa se posicionar o mais rápido possível, porque o Cruzeiro já anunciou que tem um acordo. E aí a diretoria do Palmeiras vai esperar o quê? Mas O contrato acordo ser sem fechado? assinar... Exato. A gente já viu muito isso É, acontecer, exato, né, basicamente. exato. Né? Tá tudo Futebol, certo, mas não assinou, a coisa Sim. pode melar realmente, né? Mas assim, basicamente o Cruzeiro falando que tem o acordo, talvez aí o outro lado não ficou muito satisfeito com essa história, pode até dar uma enrolada ali, mas no fim das contas pode se concretizar o que a gente acredita. Mas e o quanto pesa uma ida de Dudu pro Palmeiras, que já não estava contando com ele há um bom tempo também, mas, e o Palmeiras com essas outras perdas, vai precisar repor de alguma maneira, não? Eu acho que Vai precisar se o movimentar. ganho do Cruzeiro com o Dudu é maior do que a perda do Palmeiras, eu acho. As duas coisas são bem grandes, lógico, sim, a perda, a saída de um ídolo, mas o Palmeiras, acho que com a questão financeira, com a venda dos jovens jogadores... dinheiro do ali, Maurício, né? do Internacional do chegando Internacional, também. então, de reposição, mas pro Cruzeiro o ganho que vai dar é muito grande, né? Um cara que chega para se titular, não sei... É um mercado do Cruzeiro que é condicionado por ter avançado direto para o mata-mata de Sul-Americana. Né? Exato. Isso para o Cruzeiro é... Eu não sei, eu não tô no comando do Cruzeiro, não sou o Pedro Lourenço para saber, e acho que ele deve estar sabendo muito bem, mas chama atenção perfil agressivo até em valores altos. Claro. Não necessariamente de contratação em si, mas de salários, né? Um cara como o Dudu, como o Cássio, contratos Indo em longos. jogadores não baratos. Exato, então assim, me chama atenção até o quanto que ficou a folha salarial do Cruzeiro, mas assim, que é um time que está sendo montado para... E aí que acho que pega também o torcedor do Palmeiras, porque não estou falando que agora o Cruzeiro já está rivalizando com todo mundo, mas ele dá uma mensagem muito clara que a intenção é de brigar com qualquer um no futebol brasileiro. Não sei se isso vai acontecer, acho que é muito precoce falar que o Cruzeiro vai daqui um ano, daqui até o fim do ano, já está de igual para igual com os principais. Acho que é muito cedo, não dá para fazer esse tipo de observação, mas o Cruzeiro está se colocando nessa situação. E daí para o torcedor do Palmeiras perder o Dudu para um time como esse que está pleiteando isso, acho que ainda dói um pouquinho mais. Como é que vocês acham que interessante- fica essa janela? Porque basicamente quando a gente fala de Palmeiras, Abel reclamando lá, de querendo jogador, a gente viu nas janelas anteriores, muito dessa briga, entre aspas, aí entre Abel e Leila, assim, tem que trazer mais jogador, quero mais jogador. A base vindo muito forte, suprindo muitas necessidades ali, jogadores sendo negociados, mas é uma janela importante nesse processo nos últimos anos, né? É, muito, assim, é um acerto o Felipe Anderson, assim, de cara, claro que a gente Que já tá vai vindo. depender de entrosamento, vai depender desse tempo, mas assim, é um baita jogador, é um acerto caso realmente venha o Maurício, não está no seu melhor momento no Internacional, mas é um jovem muito promissor, de seleção de base, que se encaixa muito no estilo de jogo do Palmeiras, pode gerar muito jogo para o Palmeiras, é uma peça importante. Agora, para o lado do Cruzeiro, não é que o Cruzeiro ele está indo atrás de nomes para uma reformulação. Não, ele está reforçando o que já está bacana. Porque o time do Cruzeiro já mostra um trabalho acontecendo. O Fico também do Matheus Pereira é um baita nome para o Cruzeiro. Assim, é um jogador que está se destacando nível nacional no futebol brasileiro. Então, o Palmeiras ele se vale muito do que ele já tem, que já é muito bom. Acho que pontualmente ele melhora demais, mas ele perdeu peças muito importantes. Né? E se confirmada essa do Dudu, é uma baixa sentida. Eu tenho certeza absoluta que o Abel fica furioso com essa história. É isso, tá aqui, ó, mandando um abraço aqui pra galera, tem uma galera que tá uma arara com o Dudu e com o Palmeiras, e aí xinga a gente. Um abraço pra vocês todos. Estamos sempre, eu não tenho nada a ver com isso. Também Eu não não. trabalho no Cruzeiro, não trabalho no Palmeiras, eu só Também falo de futebol. Você vai ganhar uma porcentagem aí? Você é Nada, eu intermediário? queria. Se ele ganha esses 2 milhões que o cara tá falando aqui, meu Deus do céu. Queria um salário desse pro ano inteiro. Ó, aqui o Rodrigo tá aqui com a gente, o Corneta Azul tá falando que é a gente que tá atrapalhando toda essa contratação. Imagina se fosse. Um abraço pra você, Rodrigo, tamo junto aí. O Rubens Martins de Mello, o Marcos Vinícius também, torcedor do Cruzeiro, que tá bravo com a gente. Tá bravo com a gente? Não, tá começando a falar, ai, que engraçado que vocês estão tristes aí com a saída do Dudu. Tô ganhando nada com o Dudu. Quisera eu ser agente do Dudu, ser empresário do Dudu. Um abraço pra você, Marcos Vinícius. Tamo junto aí. Mandando um abraço pra vocês.